Olha, uma comissão que analisa as novas regras de trânsito no país manteve o aumento da pontuação para a perda da carteira de habilitação, 40 pontos ao invés dos atuais 20. De acordo com o texto, a regra não vale para quem cometer duas infrações gravíssimas e, nesse caso, o motorista perde a habilitação com 20 pontos. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende aqui no Jornal da Manhã o deputado federal do DEM do Maranhão, Juscelino Filho, que é relator da comissão que analisa essas novas regras de trânsito. Deputado, bom dia. Obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Um prazer estar falando do assunto de extrema importância para a nossa sociedade. Pois é, deputado, todos sabemos que o trânsito de São Paulo é um trânsito que mata muito, há uma impunidade muito grande e a grande questão é, claro que ainda é uma comissão, ainda é algo muito preliminar, mas qual é a chance dessas regras que os senhores estão discutindo nessa comissão prosperarem? Eu acho que as chances são boas. Nós exercemos o nosso papel aqui no parlamento, discutimos bastante o assunto, foi realizada diversas audiências públicas durante o segundo semestre de 2019, ouvimos todos os segmentos da sociedade envolvidos na pauta do trânsito, acolhemos, acatamos emendas de vários parlamentares que ofereceram emendas ao texto original e fizemos algumas alterações com emendas de relatoria visando melhorar a proposta que foi enviada pelo Executivo. E acredito que chegamos num bom texto para poder avançar, melhorar, atualizar um pouco algumas situações do nosso Código de Trânsito que precisa realmente de uma revisão mais profunda e acredito que naquela diretriz que nós adotamos desde o início dos trabalhos da Comissão Especial, que foi priorizar a segurança no trânsito, priorizar a redução do número de acidentes e priorizar a proteção à vida das pessoas, baseado nisso nós conseguimos avançar bem e fazer o entendimento de atender parte do que foi proposto pelo Executivo e legislar e melhorar e adentrar com algumas medidas necessárias no momento para poder estar melhorando a nossa legislação. Agora, muita gente gostou dessa regra de aumento da pontuação para a perda da carteira, né, para 40 pontos. Mas quem é contrário a isso diz que isso pode também aumentar o número de acidentes e de infrações, enfim, num trânsito que já é muito complicado. O que o senhor pode falar sobre isso? Isso foi um dos assuntos mais debatidos, né, na comissão. Então, por isso nós criamos um meio termo e um escalonamento na regra, né? De fato, hoje essa regra de 20 pontos, ela estava meio sufocada por conta da indústria da multa que está instalada no país. Inclusive, nós estamos pensando e analisando medidas que serão propostas brevemente para combater essa questão da indústria da multa. Isso estava fazendo com que as pessoas rapidamente atingissem os 20 pontos e perdessem suas habilitações. Por outro lado, no momento que você também afrouxa muito e leva todo mundo para os 40 pontos, você está de alguma forma flexibilizando o maior acometimento de infrações. Então nós fizemos um escalonamento, dando essa bonificação, digamos assim, para poder o limite ir para 40 pontos, para aqueles condutores que não cometerem nenhuma infração gravíssima nos 12 meses. E aí ficaria 30 pontos, no caso ampliaria 10, para aqueles condutores que cometerem uma infração gravíssima e ficaria nos mesmos 20 pontos atuais para aqueles condutores que cometerem duas ou mais infrações gravíssimas. Então, foi essa proposta que nós apresentamos no nosso substitutivo. Acho que está dentro da razoabilidade para o momento que vivemos o assunto e acredito que conseguiremos construir um entendimento em torno dessa proposta apresentada. Deputado Juscelino Filho, pergunta agora de José Maria Trindade, que está em Brasília. Deputado, eu acho o carro uma coisa incômoda, antiga, velha demais e a única invenção que não houve progresso. A gente vê televisão, telefone, tudo mudou o carro não, continua matando gente, furando pneu, enfim, entulhando as ruas, mas não há o que fazer, é isso que nós temos, é o meio de locomoção hoje ainda, né? Mas é preciso uma cultura de educação, é preciso uma cultura
de convivência no trânsito, e é isso que é muito difícil definir através de legislação. O senhor está certíssimo, há uma cultura de multa, a CPMF de alguns municípios, eles entenderam muito rapidamente de que as multas hoje arrecadam mais do que o imposto sobre veículo, o IPVA. Isso é muito claro. Pelo menos aqui em Brasília, as multas arrecadam mais do que IPVA. Então, virou mesmo uma arrecadação extra. Agora, aí está. Se não multar, a coisa complica. O senhor ouviu aqui em Brasília que as pessoas param nas faixas para os pedestres. Isso porque houve um acompanhamento ali, muita multa e policiais escondidos até atrás de árvores e postes, multando quem não parava para o pedestre e assim por diante. Mas é que está longe demais entre multa e educação. O que a lei, deputado, pode fazer para aproximar isso? Ou seja, multa de educação, porque as multas acontecem e o trânsito continua do mesmo jeito, né? Concordo plenamente com as colocações e, baseado nessas colocações, nós estamos tratando e entendemos a importância da educação no trânsito. Inclusive, hoje nós temos o FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança no Trânsito, que tem muito recurso no fundo, recursos contingenciados, que parte desses recursos, eles teriam que ser aplicados em educação no trânsito. E isso não é a realidade que nós vimos nos dias de hoje. Não há essa aplicação de forma alguma. Nós colocamos na lei um artigo que trata dessa obrigatoriedade de criarmos escolinhas, né, de educação no trânsito nos estados, pelos órgãos estaduais de trânsito, justamente levando para as escolas também, para a rede educacional municipal de saúde, a rede estadual de saúde, entendendo que desde cedo as pessoas, as crianças, os jovens, têm que começar a aprender, porque realmente o trânsito hoje é um problema sério da nossa sociedade. Essas crianças, esses jovens amanhã vão ser motoristas e vão estar no trânsito e ter a noção do tamanho da responsabilidade que eles têm quando pegarem na direção do veículo, com a sua própria vida, claro, da sua família e dos outros terceiros que estão circulando todos os dias nos trânsitos do nosso país. Então, nós estamos instituindo para que, de fato, a gente tenha um avanço na aplicação desses recursos voltado para essas escolinhas de educação no trânsito. E também estamos criando um programa social com recursos que viriam desse fundo também, do FUNSET, para poder estar dando a CNH social para as pessoas de baixa renda, de famílias do cadastro único do Bolsa Família. Então, os jovens que atingirem a idade de ter habilitação ou adultos que queiram ter habilitação, não têm as condições financeiras de poder ir aos órgãos, tirar as suas habilitações, que hoje não é barato você tirar uma habilitação, você teria isso arcado. Se você comprovar se de baixa renda tiver a sua família no cadastro, isso seria arcada essa despesa pelo governo federal através de recursos desse fundo também, que seria o programa CNH Social, que eu tinha um projeto de lei que tratava especificamente sobre a criação desse programa. Eu trouxe esse projeto para o texto, instituindo essa criação, que eu acho que isso será um programa de extrema importância para o momento que o país vive, que o cidadão com a carteira de habilitação na mão, ele com certeza fica muito mais fácil dele buscar um emprego, dele ter renda em casa, enfim, dele se inserir no mercado de trabalho. Deputado, rapidamente para fechar, pergunta de Rodrigo Constantino. Deputado, eu tenho aquilo que alguns chamam de lugar de fala. Eu dirigi durante 20 anos no Rio de Janeiro, que talvez seja o lugar mais selvagem que existe, e estou há 5 anos na Flórida, em Miami. E a diferença é brutal. E uma coisa que eu percebi é exatamente que a legislação não basta. Muitas pessoas no Brasil têm essa crença de que basta mudar a lei, que tudo vem em seguida. O que eu percebo aqui, não tem radar o tempo todo, não tem essa indústria de multa, não tem carros caindo aos pedaços transitando, o que acontece muito no Rio de Janeiro, porque a lei não é aplicada. Mas se você se exceder aqui, se você dirigir de forma totalmente imprudente, parece que brota um carro de polícia do asfalto, né? Então você vai ser punido de fato. Então eu acho que o mais importante que eu percebi é exatamente a aplicação da lei. Discute-se muito se vai ser 40 pontos, 20 pontos, mas o mais importante, na minha opinião, é que quando pego,
cometendo imprudência que coloca em risco vida de terceiros, tem que ser punido de forma exemplar. Isso é o mais importante. Como é que a lei lida com essa questão? Nesse ponto do substitutivo, nós não estamos adentrando especificamente na aplicação dessas penalidades. A aplicação se dá como nas regras atuais hoje. Nós estamos apenas tratando desses outros assuntos. Mas nós concordamos e pontuando essa situação, que nós estamos preparando algumas propostas justamente visando combater essa tal indústria da multa também que está instituída no nosso país, através de pardal, radares escondidos, falta de sinalização, porque quando você vai nas rodovias aí de um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, você vê as rodovias extremamente bem sinalizadas. Então, assim, tem a fiscalização, mas tem a sinalização e tem a educação no trânsito, e as pessoas sabem que se fizer errado, a punição vai acontecer. Então, de fato, a gente precisa melhorar a nossa legislação nesse ponto para poder não só melhorar a educação, a formação, as pessoas desde cedo terem a noção da importância, da dimensão desse problema que é hoje, que atinge a sociedade, tanto de vítimas que existe hoje, de pessoas que hoje usam o Sistema Único de Saúde, ocupam a maior parte dos leitos do SUS hoje são ocupados por acidentados, não é por outra patologia, é por acidentados. Então é uma epidemia constante no nosso país, fora o número de pessoas que ficam deficientes, pessoas que morrem nas rodovias. Então eu acho que isso é um assunto que a gente está conseguindo avançar bem. Claro que tem que melhorar muita coisa, a gente sabe disso, mas como a gente optou também de limitar, de certa forma, a nosso relatório sobre o assunto, que veio restrito a alguns artigos, a gente, se fosse ampliar e abrir para discutir tudo relacionado à questão do Código de Trânsito, ia ser aí 1 ano, 2 anos de discussão ou mais para tentar fechar um relatório. Então, o relatório final que nós apresentamos, que vamos discutir e votar após o Carnaval, traz ainda algumas outras coisas importantes, como a questão da cadeirinha, que o projeto do governo vinha tirando a penalidade, e nós acrescentamos a questão da multa e também ampliamos de 7 para 10 anos o uso da cadeirinha até o assento de elevação, 10 anos ou 1,45 m, baseado em estudos comprovados por organizações da Criança Segura, que visam a segurança dessas crianças. A gente vira e mexe, se depara com situações onde crianças faleceram em acidentes de trânsito por não estar sendo transportada num assento, numa cadeirinha ou no bebê conforto, e a gente não pode estar vendo isso e deixar isso de forma a critério de quem quiser usar. Então, nós estamos instituindo isso. Também estamos criando um cadastro positivo para os bons condutores. Estamos também ajustando a questão do tempo da renovação, que dos 18 aos 40 anos agora passará a ser de 10 em 10 anos, depois passa para 5 em 5 até os 70 anos, depois de 3 em 3. Okay. Enfim, tem muitas mudanças aí que a gente está conseguindo fazer, que eu acho que a gente vai avançar positivamente nesse assunto. Perfeito. Que é muito importante. Deputado Juscelino Filho, que é o relator nessa comissão especial que analisa as mudanças em regras de trânsito, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Bom trabalho. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição.